Boa noite, pessoal. Este vídeo é um material complementar ao apêndice A, que faz parte da pesquisa sobre construção de uma plataforma de desenvolvimento em FPGA, desenvolvido por alunos da Universidade de Itaúna. E nesse primeiro apêndice é descrito a instalação do Quartus 2 no Ubuntu versão 12.04. Então, no vídeo aqui eu vou fazer os mesmos passos que estão descritos no apêndice, com algumas explicações extras e para facilitar um pouco a execução dessas etapas. Meu nome é Michael e eu faço parte da equipe que está desenvolvendo a pesquisa. Então vamos lá. O primeiro passo para poder instalar o Quartus 2 é baixar ele no site da Altera. Então a gente vai ter que acessar o site oficial da Altera, que é o altera.com, navegar até a área de downloads, baixar a versão mais recente do Quartus. Para poder baixar, é preciso que você tenha um registro no site, que é gratuito, só você criar. E a gente vai pegar um instalador que inclui o NIOS SDK, a plataforma de programação para o NIOS, que é o processador implementado nos dispositivos FPGAs da Altera. Certo? Então, vamos seguir até o site. Vengamos até o site da Altera. A gente vai vir aqui no centro de downloads. E aqui, quando a gente vai fazer o download, a gente tem basicamente três opções para poder instalar. A suíte completa de desenvolvimento da Altera inclui esses quatro softwares aqui, ó. O Quartus 2, que é uma ideia que permite que a gente desenvolva circuitos lógicos para o dispositivo FPGA. A gente pode usar linguagem de descrição de hardware, como VHDL, Verilog, e diagramas de bloco também, que é quando a gente vai montando usando circuitos lógicos numa interface visual. A gente vai colocando os circuitos que a gente quer usar. A gente tem o Model Sim, que é o programa utilizado para simulação dos circuitos lógicos que a gente implementou. Temos o NIOS 2 SDK, que é um conjunto de programas que permite que a gente gere executáveis para rodar nesse processador NIOS, que é implementado em cima dos FPGAs da Altera. E esse NIOS SDK inclui o Eclipse modificado. O Eclipse é aquela IDE muito conhecido por ser usado em Java. Ele inclui o Eclipse modificado para compilar programas na linguagem C para o NIOS. E temos o DSP Builder. Esse programa que eu não conheço muito. Então, as três opções que a gente tem para baixar é o seguinte: a gente pode baixar um DVD que contém todos esses softwares inclusos, só que a imagem do DVD é muito grande, certo? E a gente tem a opção de baixar um instalador online, que seria essa versão menorzinha aqui, ó, de 22 MB, 21 para Linux, que quando a gente executa ela, a gente escolhe os itens que a gente quer instalar e ela faz o download sob demanda no momento da instalação. E a gente tem a última opção, que é baixar os componentes separadamente. Como a gente vê aqui do lado, ó, a gente tem todos os softwares separados. O Quartus 2, temos aqui o Model Sim, duas versões. Temos a biblioteca de IPs da Altera. Temos aqui os componentes tudo separadinhos, certo? Então, o que eu vou utilizar nessa videoaula? Eu vou baixar os componentes separadamente, certo? Então, eu vou baixar o Quartus 2 primeiramente e vou instalar também o Model Sim. O instalador do Quartus 2 inclui o próprio Quartus 2 mais o NIOS SDK. Então, eu vou baixar o instalador dele, instalar o NIOS mais o Quartus e depois instalar o Model Sim separadamente. Então, a gente vai acessar aqui a área de download do Quartus através dessa barra lateral. A gente tem aqui duas versões do Quartus, a Subscription Edition ou a Web Edition. A Web Edition é a versão gratuita, então eu vou usar ela. A outra você tem que ter licença. Então, vou clicar aqui. Muito simples. Aqui a gente tem duas versões, uma para o Windows e uma para Linux. Vou fazer download da versão para Linux, já que a gente vai instalar no Ubuntu.
Certo? Nessa etapa aqui, ele deverá abrir uma pop-up, uma janela separada para fazer o download. Vocês podem ver que o meu navegador bloqueou a pop-up, então eu vou ter que clicar aqui embaixo para fazer o download do arquivo. Vocês podem ver que começou o download, mas eu vou cancelar porque eu já tenho ele na minha máquina. Tá certo? Vou cancelar aqui. Cancelar. Aí quando você terminar o download, você vai ter esse arquivo aqui, ó, de 4 GB e meio. Agora a gente vai baixar o Model Sim. Vamos voltar lá na página central de downloads. Vamos selecionar aqui o Model Sim. Também a gente tem duas versões: o Model Sim Altera e o Model Sim Altera Starter. O Starter é a versão gratuita, tem suas limitações, e o Model Sim Altera é a versão paga. Então vou usar o Starter. Vou clicar aqui. Aí aqui a gente tem aquela opção de baixar o instalador online, e aqui a gente tem o instalador offline. Eu, no caso, baixei essa versão aqui, 10.1b, já com Service Pack 1, para o Quartus 2, 12.1, de 912 MB. Então, clicar para download vai ser semelhante ao download do Quartus, e no final você vai ter esse arquivo aqui de 900 e, no caso aqui, do 946 MB, me parece. Isso. Então, baixamos o Quartus, no caso, a versão 12.1. E o Model Sim, a versão preparada para funcionar com o Quartus 12.1 também. Certo? Vamos voltar lá. Próximo passo, as dependências. Aqui que entra o que vai diferenciar a instalação no Ubuntu 32 bits e no Ubuntu 64 bits. Quando a gente instala o Quartus, a gente tem a opção de instalar a versão 64 bits dele. Porém, mesmo se a gente for instalar a versão 64 bits, o instalador depende de bibliotecas 32 bits. Então, se a gente está utilizando o Ubuntu 12.04 64 bits, a gente tem que instalar o pacote de bibliotecas 32 bits. Como que a gente faz isso? A gente vai ter que instalar esse pacote aqui, ó, ia32libs, executando esse comando, apt-get install ia32libs. Eu estou utilizando o Ubuntu 64 bits, então eu vou demonstrar aqui como fazer a instalação. A gente vai dar o comando aqui, apt-get install ia32libs. No caso eu já tenho ela instalada, aqui ele vai falar que já tem a versão mais nova, mas no caso, se você não tiver instalado, ele vai pedir uma confirmação para fazer o download. Você confirma e ele vai fazer o download normalmente. Se eu não me engano, esse pacote tem cerca de 80 megas, 90 megas, por aí. Então deve demorar um pouquinho. Lembrando que esse pacote somente é necessária a instalação dele para o Ubuntu 64 bits, certo? Que o 32 bits já contém as bibliotecas 32 bits nativamente. Então vamos lá. Isso aqui eu já falei. Beleza, vamos continuar. Para instalar o software, a gente tem que executar o instalador como root, para liberar acesso ao aplicativo para todos os usuários, escolher os componentes, apontar a parte de instalação para a /opt. Bom, o que acontece? Se você executar o instalador como um usuário comum, o instalador só vai ter a permissão de instalar ele em uma pasta que só o seu usuário tem acesso. Então o que a gente faz? A gente assume poderes de root, né, do superusuário, executa o instalador e a gente vai instalar nessa pasta aqui, /opt, que é usada como uma pasta para aplicativos não padrões da distribuição, vamos dizer assim. Certo? Então eu vou explicar aqui agora como fazer isso. A gente vai lá na pasta onde a gente fez o download do instalador, vamos descompactar ele. Primeiro o Quartus, certo? Depois que a gente terminar o Quartus, a gente vai para o Model Sim. Do arquivo que terminou,
foi criada essa pasta, onde a gente tem aqui vários arquivos usados na instalação do Quartus e um script aqui, o setup, que inicializa o instalador do programa. Então a gente tem que executar esse setup como usuário root. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir um terminal. Vou aumentar a fonte aqui. A gente vai assumir poderes de superusuário com o comando sudo su. Vai pedir a senha do seu usuário, digitar aqui do meu. Pronto. Nós estávamos com o usuário comum e agora estamos com o usuário root. Aí agora, uma parte muito importante. Se a gente reparar aqui, ó, onde eu baixei onde eu descompactei a pasta do Quartus, eu estou dentro de uma pasta chamada área de trabalho. Se a gente der um Ctrl L, a gente tem acesso aqui a todo o caminho até essa pasta. E a gente tem aqui espaços no caminho da pasta. O instalador do Quartus, quando a gente tem espaço no caminho que leva até ele, ele vai gerar um erro, ele não vai conseguir abrir o instalador. Eu não sei se isso é uma limitação da linguagem de script que ele usa, ou não sei dizer ao certo, mas quando a gente tenta executar ele, quer ver? Para a gente executar o arquivo, a gente só arrastar ele para o terminal, soltar ele aqui, ele vai completar para a gente o caminho do executável, a gente dá Enter. Olha o tanto de erro que ele retornou para a gente. Qual vai ser a solução? Eu vou vir aqui, vou recortar essa pasta, colocá-la dentro da minha pasta pessoal. Eu vou entrar aqui, pronto. A gente dá um Ctrl L, o caminho aqui em cima agora não contém mais espaços. Então eu vou arrastar o executável para cá, vou dar Enter, ele abriu o instalador normalmente, certo? Então agora aqui é só a gente seguir as instruções do instalador. A primeira tela do instalador aqui pergunta para a gente se nós queremos enviar dados estatísticos para a Altera, né, sobre o instalador, para que eles possam melhorar o instalador através desses dados. Eu vou marcar aqui que não, vou avançar. Aqui a gente tem os termos de licença do software, é bom dar uma olhada. Aqui, após você ler e concordar com as cláusulas desse contrato, você vai clicar aqui em eu aceito os termos da licença. Na próxima tela a gente define o diretório onde vai ser instalado o Quartus. Bom, como eu tinha comentado anteriormente, a gente vai instalar no diretório opt, para que todos os usuários da máquina possam executar o Quartus. O padrão do instalador da Altera é definir o caminho para o caminho de instalação do programa através do usuário que executou o instalador. Por exemplo, a gente executou o instalador como root, ele vai pegar aqui a pasta do usuário root, que é /root /altera 12.1sp1. Se eu tivesse executado o instalador como meu usuário, o usuário Michael, ele teria pegado aqui o diretório /home /michael /altera /12.1sp1. Então a gente vai alterar esse root aqui, ó, para opt, certo? Para quem não conhece o diretório opt, se a gente acessar aqui, ó, /opt, esse diretório é usado para instalar aplicativos que não são disponibilizados por padrão na distribuição. Aqui, por exemplo, eu tenho a pasta do Google Chrome. Não é disponibilizado no repositório padrão do Ubuntu, mas eu fui no site oficial do Google Chrome, baixei o instalador para Ubuntu, instalei e ele veio aqui para a pasta apt. Então vamos continuar aqui. O caminho vai ficar esse, /opt /altera 12.1sp1. Vamos avançar. Agora nós temos aqui a tela de seleção dos componentes que a gente quer instalar. Para quem está utilizando o Ubuntu 64 bits,
a gente vai ter essa opção aqui, ó, Quartus 2 Software 64 bits, que é a versão 64 bits do Quartus. Então a gente vai deixar ela marcada. E aqui embaixo, esse aqui é o Quartus 2 padrão, que vai instalar aqui o SDK do NIOS, coisa e tal. Aqui a gente tem o Quartus 2 64 bits. E aqui embaixo a gente tem o suporte às famílias de FPGA da Altera. No trabalho que a gente está desenvolvendo, a gente está usando uma placa da Altera DE2 que contém o FPGA da família Cyclone 2. Então eu vou desmarcar todas as outras famílias aqui de dispositivos para que ocupe menos espaço no meu HD, certo? Aí você vai escolher aqui a família de dispositivo de acordo com o FPGA que você tiver aí. Vou avançar. Ele vai colocar aqui pra gente um resumo das opções que a gente escolheu. Se tiver tudo certinho, você avança e ele vai começar a instalar o software. Terminado aqui a instalação, vai aparecer uma janelinha pra gente perguntando se a gente quer enviar dados estatísticos sobre o uso do Quartus para Altera. Eu vou marcar aqui que não, vou dar OK. E aqui o instalador faz uma pergunta pra gente se a gente quer remover a pasta onde estão os arquivos de instalação do Quartus, aquela pasta que eu extraí os arquivos lá do instalador. Vou colocar que sim, que eu não vou mais utilizar aquela pasta. E aqui embaixo a gente tem as opções de iniciar o Quartus 2 e de obter uma licença da versão Subscription. Eu vou desmarcar esse obter uma licença e vou deixar marcado a opção de abrir o Quartus 2. Vou finalizar aqui. E aqui ele vai abrir o software Quartus 2. Se vocês repararem aqui em cima, ele abriu Quartus 2 32 bits lá em cima, certo? Aqui a gente tem a interface padrão dele, beleza. Vou fechar aqui. Vamos voltar para o slide. Bom, a gente instalou no /opt, escolheu os componentes, essa etapa aqui está concluída. Agora a gente tem que ajustar as variáveis de ambiente, para que a gente possa usar o software corretamente. Bom, o que são variáveis de ambiente? Vou tentar explicar aqui. No Linux, a gente tem um interpretador de comandos. O que seria isso? Quando a gente executa um comando no terminal, um comando qualquer, por exemplo ls, para listar os arquivos numa pasta, esse interpretador de comandos do sistema operacional, ele vai pegar o comando que a gente executou e vai tentar encontrar onde está esse executável desse programa que a gente tentou executar. Só que o sistema operacional não sai procurando em todas as pastas por esse executável. Ele tem uma série de pastas já pré-determinadas em que ele faz essa procura. Esse é um dos comportamentos que a gente pode manipular do interpretador de comandos. Existem vários outros parâmetros que a gente pode configurar. Por exemplo, esse aqui é onde ele procura os executáveis. Esse primeiro exemplo que eu dei, mas a gente pode configurar onde ele vai procurar as bibliotecas, onde ele vai procurar arquivos de configuração de determinado programa. E essas configurações são feitas em variáveis de ambiente. As variáveis de ambiente se assemelham às variáveis usadas em programação convencional. Para a configuração dessa primeiro comportamento que eu citei como exemplo, que é onde o sistema operacional procura os executáveis, a gente usa a variável path. Se a gente mandar exibir aqui o valor da variável path, por exemplo, se eu executar esse comando aqui,
ele vai me retornar aqui algumas pastas separadas pelo caractere 2 pontos. Essas pastas são onde o sistema operacional vai procurar pelos executáveis que a gente chamar aqui por comandos, ls, cd, enfim, qualquer comando que a gente execute. Então, se a gente quer executar o comando do quartos, por exemplo, poder abrir o quartos, olha aqui para você ver, comando não encontrado. O sistema operacional não encontrou o executável, porque ele não conhece a pasta onde está o executável do quartos. Então a gente tem que ajustar essa configuração. Então aqui, ó, as variáveis de ambiente que a gente tem que ajustar. A primeira é a path, para a gente indicar onde está o executável do quartos. A segunda variável que a gente tem que configurar é o quartos rootdir override. Esta variável contém o caminho para onde o software quartos foi instalado, a raiz do diretório desse aplicativo, onde podem ser encontrados executáveis, bibliotecas, arquivos de configuração, enfim, tudo relacionado ao quartos. E essa última variável, a quartos 64-bit, a gente vai configurar ela somente no Ubuntu 64 bits. E se a gente setar essa variável com valor 1, quando a gente executar o comando quartos no terminal, ao invés dele abrir o quartos 32 bits, ele vai abrir os 64 bits. É como se fosse uma variável booleana. Como que a gente faz para poder então ajustar essas variáveis? As distribuições Linux variam um pouco com relação à configuração dessas variáveis. Onde ficam os arquivos de configuração dessas variáveis, mais precisamente. Mas existe um certo padrão. Quase todas as distribuições utilizam um arquivo chamado bashrc. Dentro desse arquivo a gente coloca comandos para setar variáveis, para executar comandos quando a gente abre uma sessão de determinado usuário. Então, para a gente configurar essa variável path, a gente vai ter que assumir o poderes de root, né? Assumir o usuário root com o comando sudo su de novo, e a gente vai editar o arquivo /etc bashrc. Opa, errei aqui. Bashrc aqui, ó, bash.bashrc. Me enganei um pouco com o caminho aqui, mas é porque que isso acontece. Por que eu me enganei aqui um pouco? Vou explicar. Dentro de todos os diretórios dos usuários, por exemplo, aqui eu estou dentro do diretório do meu usuário comum, Michael. Se eu pedir para exibir aqui os arquivos ocultos, eu tenho um arquivo chamado .bashrc. Dentro desse arquivo, eu configuro as variáveis para este usuário. Então, dentro de cada pasta de usuário, eu tenho um arquivo bashrc. Esse arquivo que eu tentei acessar aqui anteriormente, o /etc bash.bashrc, é um arquivo global. As variáveis que eu setar aqui nesse arquivo vão ser setadas para qualquer usuário que fizer logon na máquina. Então a gente vai editar esse aqui, que aí os ajustes já ficam feitos para todos os usuários da máquina. Então a gente vai abrir ele aqui. Por exemplo, eu vou com o Vim, que é um editor de texto comum. E ao fim do arquivo, vou navegar até o fim dele, eu vou colocar alguns comandos aqui que vão setar a variável path. O comando vai ser o seguinte: vou colocar minha variável path, vai receber o valor anterior que ela tinha, né, path, 2 pontos, e eu vou adicionar a pasta do quartos. Então eu vou abrir aqui a pasta onde o quartos foi instalado, lá em /opt. Opa, digitei maiúsculo.
/opt. E aqui eu tenho a pasta altera 12.1 sp1. E aqui dentro desse diretório de instalação eu tenho aqui a pasta do NIOS2 ADS, que é SDK do NIOS, e a do Quartus. Então primeiramente eu vou acessar o Quartus e vir nesse diretório bin. Bin aqui é onde ficam os executáveis do Quartus. Então a gente vai dar um Ctrl L e copiar esse caminho completo aqui em cima. Aí eu vou colar ele logo aqui depois desses dois pontos que eu inseri. Vou inserir mais dois pontos aqui. E eu tenho que incluir também a pasta do NIOS2 SDK. O NIOS aqui, ó, se a gente retornar, NIOS2 ADS, a gente também tem uma pasta bin, que é onde ficam os executáveis. Inclusive o executável do Eclipse modificado. Deixa eu ver se eu consigo distinguir ele aqui. NIOS2 Eclipse. Ou é Eclipse NIOS 2? É Eclipse NIOS 2 aqui, ó. A gente vai copiar esse caminho completo aqui em cima. Vamos voltar lá e colar depois os dois pontos. Ok. Fazendo isso, eu setei o valor da variável. Só que somente para a seção que... Na verdade, eu setei essa variável somente dentro desse script aqui. Quando esse script acabar de executar, minha variável path vai perder o valor. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que exportar o valor dessa variável. Vou dar o comando export path. Esse é o padrão para setar variáveis globais do sistema, pessoal. Primeiro a gente seta o valor dela, depois a gente dá um export. Então agora eu vou configurar mais uma variável. A próxima variável é o Quartus rootdir override. Então eu vou inserir aqui da mesma maneira o nome da variável, Quartus rootdir override recebe. No caso, essa variável ela vai receber o caminho completo para a pasta padrão do Quartus, que é essa pasta aqui, ó. Então eu vou copiar o caminho completo aqui em cima. Eu vou colar aqui. Pronto. Eu não me lembro se eu tenho que colocar uma barra. Acho que eu não tenho que colocar essa barra. Eu vou dar um export. Quartus rootdir override. Se caso eu tivesse que colocar essa barra aqui, quando eu executar o Quartus vai dar um errinho, aí eu venho aqui e ajusto e mostro para vocês. A próxima variável que eu vou ter que setar é o Quartus 64 bit. Vou colocar ela com valor 1 e vou dar um export nela também. Pronto. Setei o valor das variáveis. Vou salvar o arquivo aqui. Bom, terminada a configuração das variáveis de ambiente, a gente pode testar através de um terminal se o Quartus vai abrir normalmente. Então vou só executar o comando aqui. Quartus, na verdade, eu tenho que fechar esse terminal e abrir outro. Quando a gente faz as configurações das variáveis de ambiente, essas configurações só vão ser validadas assim que eu fizer login novamente ou assim que eu abrir um novo terminal. Se eu começar a digitar o comando do Quartus aqui e der o tab, aqui ele já reconhece todos os comandos do Quartus. Então eu vou executar o Quartus. E como a gente configurou aquela variável de 64 bits, ele deve executar o Quartus 64 bits aqui para mim. Olha, 64 bits.
Fechar aqui. Prontinho. Temos o quarto 64 bits funcionando normalmente. Vou fechar ele aqui. Agora que a gente terminou de instalar o Quartz, a gente tem que instalar o Model Sim, que é o software de simulação. Eu vou então até a pasta onde eu baixei ele. Esse arquivo aqui, vamos extrair. Bom, para evitar aquele mesmo problema que eu comentei sobre o caminho da pasta que ter espaços, a gente vai ter que copiar essa pasta do Model Sim para um diretório que não contém espaços no seu caminho. Copiei aqui para o mesmo lugar, para a pasta pessoal, e agora a gente vai executar. Abrir um terminal, vamos entrar como root. E aqui a gente vai executar o setup da mesma maneira que a gente executou o do instalador do Quartz. Ele vai abrir um instalador muito parecido com aquele anterior, então aqui a gente vai seguir os mesmos passos. Vamos aceitar a licença, avançar. Aqui no caminho a gente vai alterar para OPT, de modo que o caminho completo aqui tem que ficar igualzinho ao que a gente instalou o Quartz. Se a gente navegar aqui até o diretório OPT, altera 12.1. Olha, isso aqui tem que estar igualzinho isso aqui, ó. Certo, então a gente avança. Só tem o componente Model Sim para instalar, por esse instalador. A gente vai avançar e avançar novamente. Ele vai começar a instalação. Terminado aqui o processo de instalação, a gente vai ter uma janela perguntando se a gente quer excluir os arquivos de instalação do Model Sim. Vou responder que sim. Vamos finalizar aqui. Beleza. Aí, assim como a gente fez para o Quartz e o News SDK, a gente tem que adicionar a pasta do executável do Model Sim naquela variável path. Para fazer isso, a gente vai ter que adicionar esse diretório aqui, ó. Se a gente navegar lá até /opt, altera 12.1, a gente tem aqui a pasta do Model Sim, e aqui dentro a gente tem essa pasta Linux Alloy. Aqui dentro a gente tem o executável do Model Sim, que é esse aqui, ó, vsim. Então a gente tem que adicionar esse caminho aqui. Eu vou copiar ele e vou abrir aquele arquivo de configuração de variáveis, /etc bash.bashrc. Vamos navegar até o final do arquivo. Aqui a gente já tinha setado alguns valores para a variável path, então a gente pode aproveitar essa linha. Vamos adicionar 2 pontos aqui e colar o diretório. Certo. Vamos salvar o arquivo. Agora eu vou fechar essas seções do terminal que estava aberto aqui e vou abrir um novo terminal. Agora, se a gente executar vsim, ele já deve reconhecer o comando. Vamos testar. Prontinho, abriu o Model Sim. Vamos fechar ele aqui. Vamos para a próxima etapa. Se a gente abrir o Quartz agora, a gente vai perceber que o Quartz já configurou
um dos seus parâmetros para poder usar o Model Sim para simulação. Vou abrir ele aqui, vou mostrar para vocês. Fechar aqui. Vamos vir em Tools, Options. Aqui a gente tem EDA Tools. E aqui embaixo, onde está o Model Sim, aqui o Quartus já detectou a pasta de execução do Model Sim. Ele já completou aqui. Então, quando a gente usar as opções de simulação, se eu não me engano, são esses dois botões aqui, ó, ele já vai abrir o Model Sim automaticamente. Deixa eu fechar aqui. Vamos continuar. A gente então configurou as variáveis de ambiente. Próxima etapa é correção de problemas. Bom, o que acontece? Quando a gente tenta passar as configurações para o dispositivo FPGA via cabo USB, algumas pessoas estão tendo problemas devido às permissões de arquivos do Ubuntu. Do Linux em geral. Porque o que acontece? Quando a gente insere um novo dispositivo no Linux, esse dispositivo é mapeado para um arquivo. E nesse arquivo são aplicadas permissões de usuários. Aí, quando a gente adiciona um dispositivo tipo o FPGA da Altera, o padrão é que ele fique com permissões totais para o usuário root e com permissões somente leitura para usuários comuns. Então, quando a gente tenta executar o Quartus como um usuário comum e passar as configurações para a placa da Altera, vai dar um erro. Muitas pessoas têm relatado isso. Então, a gente tem duas opções para corrigir. A primeira é o que algumas pessoas estão usando. Elas executam o Quartus como root, como usuário root. E como o usuário root tem permissão total, ele consegue passar as configurações para a placa normalmente. A outra permissão que a gente tem, outra opção que a gente tem, é ajustar as permissões daquele arquivo. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então a gente vai ter que editar esse arquivo aqui, o /etc, o dev, rules.d 51, usbblaster.rules. Copiar aqui, vai abrir um novo terminal. A gente vai ter que assumir poderes de root. Aumentar a fonte aqui um pouco. Então a gente vai abrir aquele arquivo. Vou colar aqui. Dentro desse arquivo, a gente vai colar estes comandos aqui, ó. Estes comandos serão executados assim que a gente inserir a placa com o FPGA, e esse comando já ajusta automaticamente as permissões da placa para que a gente possa passar as configurações. Então a gente vai voltar aqui e colar o conteúdo do arquivo. Eu vou disponibilizar esse slide junto com o vídeo, aí vocês vão poder copiar esse comando aqui normalmente, certo? Vou salvar aqui. E aí a gente tem que reiniciar o computador para que essas configurações tenham efeito, certo? Eu não vou reiniciar agora, vou terminar aqui primeiro, mas se vocês quiserem que essas configurações tenham efeito, vocês podem reiniciar agora. Vamos continuar então. Essa próxima parte agora é opcional. Como vocês perceberam até agora, eu sempre executei os programas da Altera pelo terminal, chamando aqui o executável para executar o Quartus, o Eclipse e o Model Sim. Só que a gente pode criar um atalho aqui na barra lateral do Ubuntu, certo? Para a gente criar esse atalho, a gente vai fazer o seguinte: primeiro a gente tem que abrir a pasta da Altera com o usuário root. Para isso a gente vai fazer o seguinte: então a gente vai ter que executar um comando para abrir a pasta como root. Para fazer isso a gente vai usar as teclas Alt F2, que vai abrir esse painel aqui para a gente digitar o comando. Vai usar aqui o comando gksudo nautilus.
gksudo é o comando que a gente usa para executar um programa como root, e o Nautilus é o gerenciador de arquivos do Ubuntu. A gente vai executar, e aqui ele vai perguntar para a gente a senha. Pronto, abriu aqui. Aqui eu já tinha adicionado os atalhos anteriormente, eu vou só remover eles aqui. Aqui a gente navega até a pasta /opt, altera 12.1. Vou apagar a pasta que eu tinha feito aqui. Vamos fazer novamente. Para que os atalhos fiquem disponíveis para todos os usuários, a gente vai criar os atalhos aqui na pasta da Altera mesmo. A gente vai criar uma pasta chamada links. E aqui dentro a gente vai criar dois atalhos. O primeiro para o quartos. Vou dar o nome de quartos2.txt. E o segundo a gente vai chamar de eclipse news2.txt. É só criar um arquivo de texto vazio aqui mesmo, um documento vazio. A gente vai abrir esses dois programas com o editor de texto. Vou abrir aqui com o editor que eu tenho, o Guine. Você pode abrir qualquer editor de texto que você tiver aí. Eu vou copiar o conteúdo do atalho aqui e vou explicar para vocês como funciona. Primeiro o atalho do quartos. Vou colar aqui. Esses comandos aqui dizem pra gente o seguinte: no cabeçalho aqui eu tenho a indicação de que esse é um atalho para desktop, né, uma entrada de desktop. Depois eu indico a categoria desse aplicativo, coloquei desenvolvimento. A gente indica o executável, esse exec igual. Aqui eu tenho um caminho completo para o quartos. E como eu vou usar a versão 64 bits, eu tenho que passar esse parâmetro aqui, ó, menos 64 bits. Se você não for usar a versão 64 bits, você pode omitir esse parâmetro, simplesmente apagando ele aqui. Como vocês devem ter percebido, quando eu executei pelo terminal e setei aquela variável quarto 64 bits, quando eu chamo somente o comando quartos, ele já executa o 64 bits. Mas quando a gente cria o atalho, parece que ele não detecta aquela variável e sempre executa 32 bits. Então a gente tem que passar o parâmetro para usar os 64 bits. Aqui a gente seta o nome para o atalho. Aqui a gente seta o ícone. Eu usei um ícone que vem na árvore de diretórios do quartos. Aqui a gente configura se o aplicativo vai ser executado via terminal ou não. Coloquei false para ele não ser executado terminal. E o tipo do atalho, coloquei que é um aplicativo. E o nome para o nosso idioma, quartos 2, porque dá para a gente setar nomes de atalhos distintos para idiomas distintos. Vou salvar. E aqui a gente vai pegar o atalho do Eclipse. É basicamente os mesmos parâmetros aqui. Vou colar. O que mudou aqui pra gente foi o caminho do executável. Coloquei o do Eclipse, o nome e o ícone. E o nome lá embaixo também para o idioma PTBR. Vamos salvar aqui. Vou fechar. A gente vai voltar para aquela pasta. E agora que a gente já configurou os dois arquivos, a gente vai mudar a extensão dos dois. De .txt para .desktop. O quartos também para .desktop. Depois que a gente fez isso, a gente vai vir aqui nas propriedades, permissões e marcar isso aqui, ó, permitir a execução do arquivo como um programa. Assim que a gente marcar isso, o sistema já detecta o atalho. Olha para você ver como já mudou a aparência aqui do arquivo. A gente vai fazer a mesma coisa para o quartos 2. A gente vai vir aqui em permissões, permitir a execução do arquivo como um programa, e ele já detectou ali também. Bom, depois que a gente fez isso, basta adicioná-los aqui na barra lateral do Ubuntu. Para fazer isso, o que a gente vai ter que fazer? Essa pasta aqui, como vocês lembram, a gente abriu como usuário root. Então a gente vai ter que fechar essa pasta e acessar aquele mesmo diretório como um usuário comum. Então a gente vai vir aqui no sistema de arquivos, opt, altera 12.1,
links e a gente vai simplesmente arrastar esses atalhos aqui para a barra lateral. Arrastei o do Quartz, do Eclipse. Aqui depois a gente pode mudar a ordem aqui dos atalhos. Por exemplo, posso jogar o Quartz lá para baixo, o Eclipse para lá também. Pronto. Feito isso, temos os atalhos dos dois aqui, certinho. E agora vamos testar. Vou executar o primeiro atalho aqui então, o do Quartz. Vamos ver se ele vai abrir normalmente. Ó, abriu normalmente. Vou fechar ele aqui. Vamos agora ao atalho do Eclipse. Pronto, abriu normalmente também. Aí a gente não precisa ficar executando comandos pelo terminal. Só quando a gente for fazer uma coisa muito específica mesmo, a gente usa o terminal. Vamos fechar aqui. E é isso, as configurações estão feitas. A gente instalou os 3 softwares, o Quartz 2, o NIS SDK, o Model Sim. Configuramos os 3 corretamente. Criamos atalhos para o Eclipse e para o Quartz. Aqui eu não criei o atalho para o Model Sim, mas se você quiser você pode criar. Por que eu não criei? Geralmente a gente chama o Model Sim de dentro do Quartz. Mas se você quiser criar um atalho, você vai seguir aqueles mesmos procedimentos. Aonde você for indicar o executável, você vai indicar o executável do Model Sim, que fica aqui, ó, dentro do diretório da Altera, dentro de Model Sim, Linux Alloy, e é esse executável aqui, ó, V5. E seguir os mesmos procedimentos. Então é isso. As referências que eu usei foi um PDF disponibilizado pela própria Altera como manual de instalação, esse aqui, e um fórum da Altera em que foi explicado como fazer aquela correção da interface USB para configuração. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Até mais.